Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 482, estou aqui com Ana Freitas. E aí, Ana, tudo bem? Oi, Carlos, estou de volta. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Agora, daqui pra frente, só ladeira acima. Perfeito, isso aí, Brasil feliz de novo. Sim. E Alexandre Maron, e aí, Ale, como vai? Olá, Braincasters, estamos de volta. O Brasil tem chance de ser feliz de novo, assim que é legal. Será? Reunindo aqui nesse Braincast as nossas duas maiores sumidades do jornalismo global para falar do império da Choquei, que tem chocado o mundo jornalístico, né? Inclusive saiu uma matéria hoje na Folha acusando a Choquei de como que é jornalismo copia e cola. E a gente... Como assim? E o pessoal da Choquei falou assim, o pessoal da Choquei ficou assim, e daí? Grave, urgente. O pessoal da Choquei falou assim, jura? E a gente vai comentar aqui nesse Braincast hoje um pouco desse fenômeno aí, desses perfis noticiosos aí nas redes sociais, né? Como que nasceram como páginas de fofoca e acabaram ampliando para algumas outras pautas aí, como falando de política, né? Que eu acho que é onde eles ganharam bastante relevância, inclusive nas eleições, cobriram guerra da Ucrânia. Enfim, a Gretchen foi tudo pra contar lugar nesse período aí, cobrir o mundo pela Choquei. E aqui a gente vai discutir se isso é jornalismo, se é mais uma camada de desinformação, né? Qual que é a fronteira entre um portal inocente e voluntário e um modelo de negócios aí que acaba copiando as manchetes de outros portais profissionais. E como que essa galera consegue acumular seguidores tão rapidamente, né? Porque a Choquei tá aí com, sei lá, 40 milhões de seguidores. Só no Instagram, por exemplo, é chocante o volume de seguidores da Choquei. E entre outros portais, né? E entre outros perfis que fazem a mesma coisa. Tem... O que mais que tem mesmo? Tem aquele... Tem o Tracklist. Tracklist, verdade. Tem o Séries Brasil. Séries Brasil. Tem toda a turma. É bom demais. Tinha um outro... Tem um monte. Eu não posso nem ser suspeita pra falar. Ah, muito bem. Então é isso. Mas antes, recadinhos rápidos. Siga @BraincastPod nas redes sociais. Tá, estamos em todas elas. Twitter, por enquanto existe Twitter, Instagram, TikTok, Quai. Estamos lá também. Estamos na Twitch, no YouTube. Então segue a gente para você acompanhar as nossas novidades. O Qual é a Boa. Poder interagir com a gente, conversar com a gente nas redes e também ter acesso aos Braincorts, né? Que são os melhores momentos aqui do Braincast que a gente bota lá nas nossas redes, às vezes com um emoji grave, urgente. E por último, mas não menos importante, torne-se assinante do Braincast lá em b9.com.br/assine, que você ajuda a gente aqui, né, a manter essa bagunça, como diria o Medo Delírio em Brasília. Você faz parte do nosso grupo lá no Telegram, conversa com a gente. A Braincasteria tá, assim, 1000 mensagens por minuto, assim. As pessoas estão conversando de tudo quanto é tipo de coisa. E como eu falei, já é um ente que se comporta de maneira autônoma. Então, realizamos o sonho do grupo do Telegram próprio. A Braincasteria está bombando. E lá na Braincasteria, você tem acesso ao Braincast secreto, onde a gente grava aqui pouco antes, né, de começar o programa pra valer. E lá onde a gente fala as nossas, né, realmente os segredos, a nossa cozinha, literalmente, como foi o que a Ana Freitas fez hoje. Hoje foi literalmente, hoje foi a cozinha literalmente, eu dividi receitas exclusivas. Exatamente. Pra quem não sabe, o meu sucesso como influenciadora fitness é reconhecido por diversas aí, marcas que me patrocinam. Uhum. Não é verdade, não são diversas, mas eu tenho uma patrocinadora fitness, não são diversas. E tô dividindo esse expertise na cozinha, né, com sabor e com saúde, aí pro pessoal, mas é só pra quem assina, né? Isso aí.
É só pra quem Tem assina. que assinar. Quem não assina, não, infelizmente, vai Infelizmente. continuar cozinhando mal Isso. e comendo sem qualidade Perfeito. de saúde. Sem ser fitness. Então é isso. Torne-se assinante. É só benefício, como a Ana acabou de citar aqui. Então, b9.com.br/assine. Lá você pode usar o PicPay, o Apoia-se ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts. Sabia que agora você pode levar o Braincast para sua empresa? Pois é, há anos que o Braincast está aqui para te ajudar a navegar nesses tempos transformadores e incertos, né? Entre pandemias e metaverso, algoritmos e fake news, conexão 5G, crise do clima, choques de gerações, são muitas mudanças tecnológicas e culturais que, obviamente, podem nos deixar bem confusos e ansiosos, né? Mas o Braincast está aqui, para a gente não perder a esperança no futuro. Mas também sem deixar de questionar o hype do futurismo exagerado que você sabe que rola muito por aí. É por isso que agora você pode contar com o Braincast para além do podcast, que tá toda semana aí no seu feed e nas redes sociais. Eu tô falando do nosso formato In Company. Essa turminha aqui do Barulho do Braincast realiza apresentações, cursos, mediações e workshops. É o Braincast na sua empresa, com um grande time de pioneiros digitais te ajudando a descomplicar o futuro, através de conversas autênticas sobre cultura digital, comportamento, inovação e negócios, do jeitinho que você já gosta e conhece. Tudo isso, claro, conectado com os temas e territórios que importam para sua marca. Conte com o Braincast para refletir e desvendar quais faíscas vão impulsionar o nosso presente e o nosso futuro também na sua empresa. Mande um e-mail para negócios@b9.com.br que a gente troca uma ideia. Então é isso, vamos pra pauta? Vamos para! Muito bem, queria começar aqui querendo saber de vocês quando vocês descobriram esse tipo de perfil noticioso, desses perfis de fofocas aí, né, nas redes, porque eu já vi algumas pessoas retweetando, citando, mas pra mim tava sempre nesse, fofoca e tal, não me interessa, mas nas eleições eu acho que teve uma viradinha de chave aí, nem na época da guerra da Ucrânia eu tava acompanhando nada, mas nas eleições, principalmente o perfil Choquei, que foi criado pelo fotógrafo, como que é o nome dele? Rafael Gretchen, exatamente. É o Rafael Souza, ele tem 28 anos de idade, ele é de Goiânia, ele criou o Choquei há alguns anos e ficava lá só brincando, de repente o negócio estourou, ele criou em 2014, né, só falando de fofoca, mas nas eleições foi algo que realmente acabou aumentando de alcance, não só pelo posicionamento, né, que eu choquei, né, falando em ser um perfil do Twitter ou um perfil do Instagram, que o Choquei ganhou nas eleições com engajamento, né, eles fizeram vários posts pró-Lula durante as eleições e começaram até, inclusive, a receber material da Janja, fotos que eles publicaram em primeira mão, então acabou ganhando bastante relevância, ultrapassaram, por exemplo, o Janones em engajamento nas redes, né, que foi também um dos grandes fenômenos aí realmente tem que respeitar. Pois é. Então, quando vocês descobriram esse império da Choquei? Assim, eu sou um consumidor desse tipo de coisa, obviamente aparece na minha timeline em algum momento, né, e eu não sigo só o que eu gosto, eu sigo qualquer coisa que pareça, enfim, relevante, não é nem interessante, é relevante. Uhum. Foi assim, né, que eu acabei seguindo tudo quanto é político insuportável, né, enfim, gente que fala absurdo, reaça, assim como eu também sigo políticos com os quais eu concordo, pessoas com as quais eu concordo. Eu acho que, na verdade, uma característica interessante desses perfis foi o seguinte: quando o Choquei entrou no meu radar, o que eu lembro de ter me chamado a atenção de verdade foi que a gente que eu digo várias pessoas e tal, conversando, a gente estava muito atento a perfis que surgiam falando de alguma coisa, meio que para capturar interesse, para criar comunidade, tal, e a gente às vezes não sabia de onde eles vieram.
Então, assim, o Choquei me chamou a atenção e eu falei assim, vamos ver onde é que isso vai dar. Exatamente. Eu não sabia exatamente, eu não sabia exatamente o que... né? Isso, e aí eu comecei a seguir curioso. Eu falei, isso aí vai virar o quê? Pra onde tá indo esse negócio? Então foi bem por aí que o negócio começou. Porque isso aconteceu bastante, né? Eu lembro de algumas páginas como aquele Corrupção Brasileira Memes, né? Que fez sucesso, depois foi comprada e virou uma página de outra coisa, enfim. Então o Choquei tava nessa desconfiança. Mas eu acho que... Eu vou discordar de você, eu acho que são perfis com características bem diferentes. Mas eu vou falar um pouco desse movimento. Assim como o Alexandre Maron, inclusive, eu tô sempre no limite de seguidores do meu Instagram, porque eu sigo tudo que pareça de alguma maneira relevante. Pode não ser interessante pessoalmente pra mim, mas eu tenho por hábito seguir perfis que eu acho de alguma maneira relevantes. Eu comecei a ter contato com esse tipo de perfil no começo ali da pandemia. Acho que com o Choquei especificamente deve fazer um pouco menos de tempo, talvez uns 2 anos e meio. Mas esse tipo de perfil, e não só o tipo de perfil, o fenômeno de contas de notícias, e aí eu vou chamar de notícias propositalmente, as pessoas chamam de fofoca de celebridade, fofoca de celebridade. Tem fofoca de celebridade muito nesses perfis, mas esses perfis não vivem só de fofoca de celebridade. É uma mistura de tabloide de fofoca de celebridade com perfil noticioso, com viral, né? Com tudo que tá trend. Tudo que tá trend. Vamos criar esse? É ótimo nome. Gostei também. Mas o lance é que esses perfis começaram a bombar muito na pandemia, acho que porque aumentou o tempo das pessoas em casa, porque elas precisavam de fonte alternativa de negócio e porque tava numa curva da bolha do Instagram. Esses perfis, eles conseguem... existem pessoas especializadas em criar perfis desse tipo, fazê-los crescer muito rápido, organicamente, não é comprado, é uma galera que tem a manha de postar a linguagem e as coisas que funcionam, fazer esse perfil crescer rápido, com marca, gerar uma marca de qualidade e vender, e aí criar outro, e vender, e criar outro. Enquanto não vende, ficar ganhando dinheiro. Então tem uma par de gente especializada nisso, é uma molecada que entende muito melhor essa linguagem e esses gatilhos de linguagem que fazem as pessoas consumirem esse conteúdo, especialmente no Instagram, do que a gente. E aí, isso tudo eu aprendi depois que eu comecei a investigar a fundo esse tipo de perfil, aí pro trabalho na Quid já 1 ano e meio, aproximadamente. Então, o contato com esse perfil aconteceu ali na pandemia, aí veio o lance de ver o Choquei acontecendo, e depois, porque eu vi o Choquei acontecendo, eu falei, tem alguma coisa aí, a gente começou a olhar pra isso com mais detalhe na Quid, e a gente começou a trabalhar algumas coisas com um olhar pra esse tipo de linguagem, com esse tipo de perfil. E é uma coisa que é interessante falar, que eu acho que eu já até mencionei isso, talvez em algum programa, mas ele é mais importante aqui. A gente rodou muita pesquisa na Quid, né, ao longo dos últimos 2 anos, pra entender como as pessoas consomem informação, no que elas confiam, no que elas não confiam, o que elas gostam de ler, o que elas não gostam, o que convence elas, que não convence, enfim. E uma das nossas descobertas, e que a gente viu repetidamente, é que o cidadão médio confia mais em notícias que vêm de perfis como esses. E esse perfil tem características que, tem que parecer um pouco amador. Porque a gente tem uma crise de credibilidade da grande mídia, e porque existe a crença de que um indivíduo é o mesmo motivo pelo qual as pessoas compartilham fake news e áudios do Zap. Sim. Se é uma pessoa é mais confiável do que uma instituição como a grande imprensa. Que a grande imprensa tem interesse em uma agenda oculta. O Choquei não. O Choquei é na cabeça das pessoas. Que agenda oculta poderia ter o fotógrafo Rafael não sei o que de Goiás? Então, esse é o raciocínio que faz com que muitas pessoas falem assim, eu confio mais e me informam em páginas de notícia, inclusive sobre política, do que pela grande imprensa. Claro que tem um aspecto de linguagem, esses perfis muitas vezes falam muito mais a linguagem das pessoas, transformam notícia em entretenimento, essa parada a gente vai aprofundar, mas não pode falar mais também. Mas o panorama desse cenário é muito mais relevante e muito mais numeroso e muito mais importante para as pessoas do que a maioria de nós imagina. A maioria de nós consome notícia por grande imprensa, veículo oficial, sabe? Vocês não acham que das causas, né, ou sintomas, sei lá, desses perfis estarem fazendo tanto sucesso e acumular tantos milhões de seguidores, tem isso que a Ana citou, mas eu não penso se isso não é assim como a gente tá viciado em conteúdo curto, né? Não tem paciência para nada, para ler, para se aprofundar. O que esses perfis acabam fazendo, se você for pegar,
E aí quando você vê a dor de cotovelo da Folha ou de outros veículos jornalísticos, que é isso? Você dá um print screen lá na manchete da Folha e mastiga aquele conteúdo em 2 linhas de texto, né? Eu acompanhei muito, não são perfis no mesmo sentido, mas eles fazem a mesma coisa, que é aquele central eleitoral, sabe? Ou aquele outro eixo político, né? Eles também costumam fazer esse tipo de pegar o conteúdo de um portal, de um veículo jornalístico profissional, digamos assim, mastigar e deglutir aquilo para você consumir de forma mais rápida, rolando o feed, né? Tipo, usar isso como argumento de que o Choquei é um problema porque ele não apura, ele não tem fonte primária, né? Ele pega notícias de outros portais. Mano, numa boa, assim, pega uma quantidade razoável de conteúdo jornalístico que é produzido na internet, inclusive por portais. Isso. Porque é um portal, porque é respeitado. É de outro lugar. Tipo, é de outro lugar. Não é um problema que a apuração seja feita por outro veículo. Assim, na verdade, tem alguns problemas, mas isso per se não é um problema. Sim. Isso é tipo desk research, apuração, tipo, de você não liga pra fonte primária, você pega um veículo que já apurou. Sim. Isso é muito comum. Sim. O trabalho de apuração mesmo de fonte primária, hoje ele é feito por, mano, uma dúzia de veículos grandes no país. E não é o tempo todo, tipo, veículos mais tradicionais apuram tudo com fonte primária. Por exemplo, na Folha. Eu vou dar um exemplo prático de um lugar que eu trabalhei, tá? O Nexo. O Nexo não dava nada que não fosse por fonte primária. Significa que eu tinha que ligar pra todo mundo? Não. Significava que se eu li uma nota na Folha de alguma coisa importante, eu tinha que confirmar. Eu não podia dar a notícia baseada no que a Folha escreveu. Eu tinha que procurar quem fez a notícia. É uma pesquisa que saiu? Então eu vou lá achar o site do pesquisador, achar o Twitter do pesquisador, confirmar que é oficial o Twitter do pesquisador, ver o que o pesquisador falou, vou tentar falar com o pesquisador se der tempo. Se não der, tudo bem, mas assim, a minha fonte de apuração tem que ser primária, tem que falar com a origem da notícia. Isso acontece em alguns veículos no país. Alguns veículos no país têm critérios para tudo que eles publicam ser de fonte primária. Mas isso não é a verdade para a maioria dos veículos no país. Veículos que são considerados jornalismo. Então, eu não acho que dá pra falar, tipo, entrar nesse lugar. Tipo, eu acho que a Folha e outros veículos fazerem matéria sobre os problemas de responsabilidade com informação e com a apuração do Choquei, eu acho importante. Acho importante que, tipo, é o papel da imprensa. O papel da imprensa é questionar a sociedade, tipo, e tudo certo. Mas eu acho que se a gente vai apontar o dedo pra isso especificamente, aí a gente tá sendo, tipo, é uma crise que o jornalismo já enfrenta há muito tempo, que tem a ver com sucateamento de redação, com, né, a gente, enfim, não ter dinheiro pra apurar todo mundo, ter tempo pra apurar com a velocidade que a internet pede pras paradas, é uma pá de coisa, tá ligado? Uma pá de coisa. E não acho que esse é o problema do Choquei. Acho que tem outros problemas do Choquei. Uma das coisas que o Rafael, ele deu entrevista pra Folha, ele falou que é isso, a gente não apura mesmo, porque apurar leva tempo, o que a gente faz é ser o mais rápido possível e publicar. E uma do que tem nesse texto da Folha, né? Eu tô citando bastante porque, como eu falei, saiu foi uma matéria que tentou mostrar os bastidores ali. Exatamente, a matéria que saiu na coluna hashtag da Folha, que traz o título Choquei vira fonte de notícias da internet replicando conteúdos sem checagem, escrito pelo Andrei Ribeiro e pela Rebeca Oliveira. Né? Um dos pontos que eles colocam é que é isso, é quando o Choquei erra, eles nunca atribuem, primeiro eles não dão créditos para nada, então quando eles erram, eles simplesmente apagam um post. Exatamente, eles não dão satisfação. Eles falam, quem errou foi a Folha, não foi a gente. Vamos lá, a gente falou, a Ana falou da história das fontes primárias, é isso, tipo, os grandes veículos que se consideram padrão ouro, digamos assim, vão cometer erros também de tempos em tempos, mas os grandes veículos não vão publicar essas notícias sem checagem primária, tá? A gente tem um exemplo... Hoje, por exemplo, a gente tá gravando na terça-feira, né? Hoje é terça? Isso, terça-feira, hoje estamos gravando na 22 de terça-feira. Hoje morreu Erasmo Carlos, por exemplo, tá? Na hora que morreu Erasmo Carlos, né? Eu lembro que primeiro eu tinha visto uma notícia de que o Erasmo Carlos estava internado, né? E aí alguns minutos depois, começa a aparecer nas redes sociais aquelas postagens, morre Erasmo Carlos e tal. O Betrópole deu, acho que o Guilherme Amado publicou. E aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eu fui olhar na Globo, no G1, fui olhar no UOL. Não tava lá. Demorou pra sair. Por quê? Porque, bom, na verdade são dois portais, tá? Quer dizer, a Globo.com
e o UOL são portais. Eles não necessariamente as homes, né, não estão apurando esse tipo de coisa. Elas vão para as equipes de jornalismo que elas cobrem, né, do que elas são guarda-chuva e vão atrás. Então, quem foi que deu primeiro lá foi a Quem, na Globo.com, e aí ficou se esperando, né, que as equipes do Globo e tal, do G1, confirmassem o fato. E a mesma coisa no UOL, ficou esperando que a Folha confirmasse o fato e assim por diante. Então, assim, você espera, você ainda mais, né, matar pessoas públicas, né, pessoas conhecidas e tal, não sei o quê, você vai sempre esperar uma confirmação da família, um boletim médico, alguma coisa do tipo, para dar esse tipo de notícia. Até porque já aconteceu muito, né? Esse mico de você dar a morte, a pessoa morrer e não morrer. Ou pior, morre, desmorre e morre de novo depois, quando realmente a pessoa tá numa situação, a saúde tá frágil, tá grave e tal. Então, o normal é você buscar 3 confirmações, 3 fontes que confirmem algo para você. Claro, depende da complexidade da informação, né, do tipo de coisa assim. Aí você buscar confirmar com 3 fontes, e não é só número de fonte, é a qualidade da fonte, né? Você não vai perguntar para qualquer pessoa, você procura perguntar para pessoas que realmente tenham relevância, que sejam capazes de ou então que não tenha, né, que você possa dizer assim, não, essa pessoa que tem todo interesse de falar, de dar um sim para isso, ou um não para isso, né? Então você vai buscar essa questão qualitativa e quantitativa, né? 3 fontes e fontes que sejam realmente relevantes. Então você vai trabalhar nessa direção. Mas eu acho que tem uma coisa importante aqui, que é o âmago dessa história, que a gente vai vivendo ciclos, né? Então, se você olhar para esse negócio, a gente vai vivendo de novo, né? A gente reclama, não, mas que o newsfeed do Facebook é o algoritmo do Facebook que decide o que eu vou ver e o que eu não vou ver e tal. Então a gente... Google News, né, tinha sido também... O newsfeed e tal, aí assim, é engraçado porque a gente rejeitou, enfim, porque o tempo passa e o Facebook perdeu, né, a primazia cultural e tal, não sei o quê, e a gente volta para uma curadoria. Então, essencialmente, o que o Choquei tá fazendo em primeira instância aqui curadoria. Cara, isso é quente, isso é quente, é legal, é interessante, enfim, seja lá o que for, é o suficiente para que as pessoas se interessem, é chocante. Mas, Ale, o newsfeed pelo menos tinha link, né? Por mais que você pudesse... o algoritmo do Facebook que escolhe o que vai mostrar, mas era o link que te levava pro veículo, pro site, né? Mais ou menos, Meril, porque na real, depois de um tempo, o Facebook começou a despriorizar quem tinha link. Posts que tinha link. Olha só, vamos lá. Então, assim... Tem uma arquitetura de como a gente funciona. Tem a arquitetura que você gostaria que fosse e tem a arquitetura de como as coisas funcionam. Então, assim, tem vários posts do Choquei em que ele dá notícias, só que a jogada do Choquei é que, assim, o Choquei não precisa que você clique, certo? O Choquei se basta você ler o que tá lá. Então, o Choquei pode dar o link pra parecer que ele tá sendo ético, não tem problema. Só que as pessoas não vão clicar. A gente sabe que a maior parte das pessoas não clica, né? Existe um funil. Não é por acaso que a gente chama esse negócio de funil. Então, assim, o Choquei pode dar quantos links ele quiser. Não vai fazer diferença. O que acontece, por quê? Porque a arquitetura de como eu noticio um assunto, eu vou buscar dar exatamente o suficiente para você achar que você se informou, né? E você consegue dar a notícia pro teu amigo, que é que é a essência do que a gente quer fazer. A gente quer compartilhar a história e a gente quer falar com a pessoa que tá do lado. Fulano, morreu não sei quem, não sei o que. Você viu isso, né? A zoeira de ontem foi de manhã, a zoeira era o Higino reclamando no grupo nosso, assim, porra, não precisa gritar gol no grupo, que a gente fica vendo jogos, fica mandando mensagem. Aí fica a galera... narrando jogos dentro do próprio grupo, né, da Copa do Mundo. Então, assim, as pessoas têm... Isso é um mecanismo social normal. A gente sabe uma coisa nova, a gente compartilha com as pessoas ao nosso redor. Então, o problema para a Folha, para o Globo, para o Estadão, desse tipo de situação, é que, assim, não faz a menor diferença. Já matou a notícia ali e eu perdi. Só que a jogada, se você vê como as coisas se repetem, elas mudam, né? Anos atrás, quando essa história... apareceu na vida das empresas de comunicação, ainda se vivia a busca desesperada por clique. Clique era tudo para eles, porque eles estavam tentando desesperadamente monetizar os sites com clique. Só que
O tempo passou e assim, não existe clique que pague as contas de nenhum site desses. Não existe, não vai ser clique, nenhum clique do mundo vai pagar a conta, nenhum clique por banner, nenhum clique por publicidade, vai pagar a conta de uma estrutura como a Folha, o Estado, o Globo e assim por diante. Então, esse desespero pelo clique se foi. Não é que se foi, mas enfim, diminuiu. O que você quer é, o clique, na verdade, é a minha oportunidade de te mostrar que eu sou relevante na sua vida e que eu preciso capturar você pra me assinar, pra voltar, pra seja lá o que for, pra te dar, pra pegar uma assinatura de R$1 por semana, seja lá o que for, né? Mas eu não sinto que o grande problema do Choquei tem a ver com não ter link. Então, não, é isso que eu tô dizendo, acabou. Não ter link, eles não dá essa fonte. discussão, eu acho que essa Então, discussão tá superada. Eu acho que assim, o que a gente tem pra colocar como centro da questão é: existem problemas éticos em você ser um veículo que é formador de opinião nessa dimensão e você não faz apuração primária, você não tem conhecimento ético. Porque assim, tá? O que é a ética do jornalismo? A ética do jornalismo é um monte de definições que impedem ou diminuem a chance de jornalista fazer bosta, né? Com base em bostas que já aconteceram. Basicamente. E aí eles ensinam isso pra gente na faculdade de jornalismo. Beleza. Quando a gente cria um veículo com essas premissas, você corre o risco de fazer merda. Essas merdas podem impactar negativamente a vida de pessoas, podem ter impactos grandes. Não existem problemas éticos no Choquei não apurar, no Choquei não dar a fonte, né, da notícia, no Choquei falar, tipo, não, eu vou usar a Folha como fonte, eu vou dar notícia agora mesmo se não tiver certeza, se eu errar eu vou apagar e foda-se. Claro que existem problemas éticos. E acho que isso deve ser discutido. Pra mim, o cerne da questão não tá no Choquei. O Choquei entendeu um jeito de fazer informação jornalística, e eu vou chamar de jornalismo, eu acho que deliberadamente, e encontrou um jeito de fazer jornalismo se encaixando perfeitamente na maneira como as plataformas estão engendradas pra gente fazer consumo de conteúdo. Tipo, a culpa não é do Choquei. O Choquei só joga o jogo melhor que a Folha. Por que o Choquei joga o jogo melhor que a Folha? E que o Estadão e que o Globo? Não é também porque a Folha, o Estadão e o Globo são absolutamente incompetentes. É porque os mecanismos éticos que a Folha, o Estadão e o Globo se prestam a seguir impedem que eles sigam algumas das premissas básicas que esses algoritmos exigem pra que você cresça mais, pra que você seja melhor. Claro. Pra você postar rápido, pra você ser curto, você não dá link. Então, o Choquei não tem esses critérios. E por não ter esses critérios, o Choquei consegue fazer coisas que esses veículos não Tem conseguem. muito mais seguidor e engajamento. Às expensas de um monte de coisa e desses limites éticos. Mas, então, eu acho que assim, tipo, discutir esses limites éticos e colocar isso em pauta na sociedade é relevante pra caralho. Só que não só pro Choquei, é pras plataformas. Tipo, se a plataforma tá engendrando, e eu sei que a plataforma vai falar assim, não, mas eu tô fazendo isso porque é o que as pessoas querem ver. Tá, mas a gente é um lixo. Nosso cérebro tá cagado. A gente não deveria... Sim. Tipo, a plataforma não deveria ser absolutamente engendrada pra te dar o que você ama. Nem tudo que a gente tem que receber na vida é o que a gente ama. Tipo, é por isso que o mundo tá nesse inferno. Então, tipo, a discussão tá em outro lugar. O Choquei, ele é só... Tipo, é meio assim, só trabalho aqui. Não fui eu que fiz a regra. Eu tô jogando o jogo. Eu jogo bem porque eu entendi que eu não... Ninguém me deu outros limites. O Estadão, a Folha e tal, eles têm limites pra seguir, que são limites éticos super importantes. Só que a discussão... É isso, a discussão não tá com o Choquei, mano. O Choquei tá assim, eu tenho um trampo, eu tenho um papel, eu vou informar e vou ganhar dinheiro. Isso, e eu tenho... isso. E assim... A minha visão é que o Choquei incomoda mais do que qualquer outro veículo que tenha feito qualquer coisa parecida, porque o Choquei se posicionou de maneira muito contundente nas eleições pró-Lula. E o Choquei não tem medo de dar furo sem dar a fonte. E o Choquei dá furo e performa melhor do que quem de fato deu o furo. Sim. É por isso. Por que o Choquei incomoda mais que o Quebrando o Tabu? Ah, tá. Que é essa? Nunca sai uma matéria na Folha falando como o perfil Quebrando o Tabu Copia. virou... sei lá, replica matérias de outros lugares e não apura. E eles realmente fazem isso, eles não são fonte primária, né? O Quebrando Tabu é gigante. Não tem impacto. O Quebrando... Não, Quebrando Tabu não tem Porque impacto, não tem o Alexandre impacto Maron. do Choquei, é isso que eu tô querendo dizer. Não tem o mesmo impacto. Não, eu acho que são impactos diferentes, mas pra efeito... Na verdade, não é o impacto. Eu acho que tem a ver com o fato de que o Choquei, ele incomoda no lugar de pegar diretamente não dar a fonte e performar melhor do que aquele canal de notícias. Muito melhor, né? Só pra gente comparar, tô no Instagram aqui do Choquei, o Choquei tem 18 milhões de seguidores no Instagram. A Folha tem 3,3 milhões de seguidores e até o New York Times, né, que é global, tem 16 milhões de seguidores. Então o Choquei é o maior veículo
de notícias no Instagram. E é isso que a Ana falou, né? Não é só volume de seguidores, mas de engajamento. O Rafael falando assim, numa entrevista, acho que foi pra Piauí, que ele fala que no Instagram ele considera que foi bem quando tem 100 mil likes. Se tiver menos que isso, foi abaixo. Então, se você pegar aqui a média do Choquei, tem aqui o último post, tem 172 mil likes, outro com 141 mil, enfim, eles estão sempre, outro com 332 mil, 500 mil likes. Isso é uma coisa que a Folha, por exemplo, nem sonha em ter, que tá na casa dos 30 mil, né? Vai variando nisso. Esse é o principal Eles falam fator. a linguagem Eles até comprar formato. Popular. E aí, estamos falando de novo de viés cognitivo. Tipo, a gente, olha, ele falou antes, né? A gente compartilha as coisas sem ler link. Isso. A gente tem um lance de frase curta. Uhum. Aquela brisa, gente, por que o Trump fala do jeito que ele fala? Tipo, até o Bolsonaro em alguma medida, mas o Trump é melhor. A estrutura de fala, de como eles constroem frase. Ela é mais pegajosa. Ela é mais sedutora, memorável. né? É mais... Compara a maneira como o Bolsonaro fala em podcast, por exemplo, com a maneira como o Lula fala. São frases simples, tem sujeito, verbo e complemento de um jeito direto, tem algumas palavras específicas que dão um efeito específico. Eu tô dando esse exemplo, não no sentido de comparar o que o Choquei faz com o que o Bolsonaro fala, mas é pra dizer que existem estruturas linguísticas que têm mais apelo. Isso. Só que quem faz jornalismo não faz manchete pensando nisso. Uhum. O jornalista fazia manchete pensando que tinha que caber no papel. Uhum. Aí agora o jornalista tá tentando fazer manchete pensando nisso, mas é difícil pro jornalista. Porque o jornalista não tá pensando em entregar pra pessoa o que vai gerar prazer nela. O jornalista tá pensando em informar. Isso. Você acha que... Tá ok? Eu falei o informar bem Bolsonaro. Informar, Esse tá ok? informar. No tocante a essa questão, Ana, você acha que tem... Não sei se pode ser considerado um erro, porque vocês estão falando aqui de quais são alguns até limites éticos mesmo da onde o jornalismo pode ir e tem que ir. Mas você acha que continua sendo o jornalista replicando esses métodos do impresso na internet, e sendo que a internet deixou isso pra trás há muito tempo? Essa discussão toda tem muito a ver com um bagulho que foi muito central na minha carreira. Tipo, quando eu tava no Nexo, eu comecei a pirar num lance de que era o seguinte. E eu falo isso, às vezes, até em curso que eu dou, eu trago esse exemplo. Tipo, você tem o interesse público e o interesse do público. O interesse público e no jornalismo a gente trabalha... O jornalista tem como premissa em trabalhar com o que a gente considera interesse público. O que é o interesse público? São as coisas que a sociedade precisa saber. A sociedade precisa saber quando o trabalho escravo aumenta. Porque ter trabalho escravo em 2022 ou sempre é uma agressão muito grave aos direitos humanos das pessoas. Então tem o papel social do jornalismo. Isso é interesse público. As pessoas querem saber que aumentou o trabalho escravo? Muitas vezes elas não querem ler sobre isso. A maioria das vezes, talvez. Então não é de interesse do público, mas é de interesse público. Portanto, o jornalismo vai para um lugar que não importa se vai gerar clique, não importa se é o que as pessoas querem ou não querem ler, eu preciso dar, é meu papel. E a gente tem o outro lugar, que é o lugar absoluto do interesse do público, que é pra onde muito a produção de conteúdo acabou indo por conta da internet, dos algoritmos das plataformas. Deixa eu olhar aqui o que performa melhor. Eu vou falar do que performa melhor. O que performa bem, eu não falo. Então, se o assunto é trabalho escravo moderno não performa bem, então não vamos falar sobre. A gente tá falando de duas dinâmicas que são complicadas. Por quê? Porque quando eu atuo pesando pro interesse público em absoluto, eu não ligo pra nenhum gatilho que vai fazer a minha audiência se conectar com aquilo. Eu faço o que eu acho que da minha cabeça, o mais importante. Eu não ligo em fazer um título, de repente, melhor e mais palatável pra aquela plataforma. Eu falo, não, o mais importante aqui é eu dar toda a informação. Eu não ligo em colocar a ordem das coisas de um jeito que vai gerar mais clique pra minha matéria ser mais compartilhada. Porque não, a informação aqui é o mais importante. E se eu peso muito pro outro lado, eu tô absolutamente saindo da função principal da imprensa. Dito tudo isso, me alonguei, mas eu entrei nessa pira em 2017, quando eu tava trabalhando no Nexo. E aí eu comecei a pirar, e por isso que eu fui pra área de dados, inclusive, porque eu, queria olhar mais pro que era performance. Mas eu comecei a pirar e achar que os veículos precisavam fazer mais o encontro das duas coisas. Tipo, o veículo de imprensa precisa... sim, falar do que é apenas de interesse do público, mas ele precisa encontrar os meios mais sedutores nas plataformas de entregar isso. Porque ele precisa fazer o que é de interesse público ser de interesse do público. Se o assunto não é de interesse público, que o formato seja. Então, se o tema não é, então vamos transformar de alguma forma. Então, eu comecei a pirar muito nisso. Então, toda a discussão do Choquei tem muito a ver com isso. E aí, pra mim, o caminho tem que ser... O jornalismo tradicional vem tentando vir mais pra cá, mas tem muita dificuldade... E o Choquei tá aqui na outra ponta, tá ligado? Que é a ponta do interesse do público absoluto. Sem se preocupar
ou talvez preocupando um pouco, eu acho, com o interesse público. Então, o Choquei tá fazendo o caminho inverso Sim. do que a Folha tá fazendo. Sim. A Folha tá saindo do preocupação absoluta com o interesse público, tentando migrar um pouquinho pro interesse do público, enquanto o contrário tá acontecendo pro outro lado. Pra mim, tem um movimento positivo no sentido de encontrar equilíbrio pra esses veículos. Mas é isso, tem discussões éticas pra ser feitas. Só que eu não acho que é tipo... Ai, que absurdo. Tipo, esses veículos já existiam. O Choquei ele só tá incomodando mais porque ele cresceu rápido. Isso. E porque ele tem uma pegada de furo. Os outros não tinham pegada de furo. O Choquei tem. Isso incomoda no E jornalismo. transformar qualquer... Mesma coisa que não é furo, transformar em furo, né? Então as brincadeiras com o grave, urgente, coisa não é um furo, não tá acontecendo agora, ao vivo. Mas, cara... Eles usam muito... Mas eles entraram numa pegada até de senso de humor e de linguagem que também a imprensa não tem. Isso aí. E o que é muito foda, é muito Isso legal eles conseguirem fazer isso. Mas eu acho que tem esses momentos, né? Eu lembro que teve um tempo, alguns anos atrás, né? Poucos anos atrás, lembra quando o Twitter as redes sociais da Globo Rural ficavam fazendo piadinha com brincadeirinhas, gato, por exemplo? Uhum. Entendeu? Então, assim, tem momentos, tem sacadas, são momentos, geralmente, de repente, algum jornalista que estava cuidando de rede social naquele momento e que tinha essa sacada e que rolou um achado e tal. Então, assim, acho que tem sempre esses ciclos, né? Essas empresas, esses perfis, enfim, que estão jogando nesse lugar. Eu acho que especialmente interessante, assim, é que uma camada da discussão... o Choquei efetivamente tenta eliminar, que é a discussão sobre o que eu tô colocando aqui é verdade ou não é. Ele minimiza um pouco essa questão, né? Não usando fonte primária e usando fontes que já fizeram o trabalho da apuração primária. Só tem uma coisa interessante, que assim, como ele é muito apegado à manchete, ao que for quente, ele não usa só as melhores fontes primárias, ele usa qualquer coisa que entregue para ele algo chocante, né? Então, assim, tem lá, de volta e meia aparece lá uma história maluca, ele dá a fonte e você vê que não foi nenhum site de primeira qualidade, eles pegaram aqui alguma coisa e mandaram ver também. Então tem esse tipo de situação, assim. Mas eles foram lá. Eu realmente acho que essa discussão de o Choquei é jornalismo, o Choquei é não sei o quê, ela realmente é mais complexa, tem um monte de coisa... Tem um monte de pequenas partes móveis aqui, que a gente precisa eventualmente olhar com calma, assim, porque não é tão simples assim. É isso aí, sabe? É um pouco de linguagem, é um pouco de oportunidade. Eu acho que, assim, é muito mais relevante que a gente, como sociedade, quero dizer, que a gente cobre das plataformas, que o modelo de negócios delas não continue sendo o tempo de permanência das pessoas na plataforma, porque aí, se não for, o algoritmo vai mudar e não vai usar esses viés cognitivos. Porque não adianta a gente fazer a crítica ao Choquei, fazer a crítica ao Choquei, existem outros milhares de perfis que assim, por quê? Porque funciona. Isso. Por que funciona? Porque o algoritmo é engendrado assim. Tipo, a crítica que a gente precisa como sociedade, na minha opinião, virar essa pauta toda, a discussão sobre o Choquei, ela é muito mais sobre aí plataformas. Isso aí. E aí plataformas? Por que é esse tipo de conteúdo... Por que se segue a ética não vai bem e se não segue a ética tanto assim vai bem? O que você pode fazer a respeito, plataforma? E é muito louco, porque a gente passou um momento, né, em que tava todo mundo escrevendo, e isso foi uma das coisas que mais desesperou uma geração de jornalistas, que era o seguinte, era quando efetivamente, né, escrever para o algoritmo era diferente, enfim, ainda mas é cada vez menos diferente. Escrever para o algoritmo era efetivamente diferente de escrever para um ser humano. A ordem das palavras. Que era o verbo, o primórdio do SEO. A palavra-chave. E não sei o quê. Só que os algoritmos dos buscadores, né, foram mudando, foram cada vez ficando mais semânticos, mais capazes de pegar... Né? As redações passaram a ficar melhores nisso e tal. Então foi mudando a natureza da discussão um pouco, mas assim, efetivamente, no fim das contas... por isso que eu falo que é mais complexo, assim. Faz parte da vida de um bom jornalista conseguir uma boa história e contá-la da melhor maneira possível. Numa estrutura, né, de uma empresa jornalística, inclusive, em muitos casos, né, você, enfim, mudou a estrutura porque todo mundo enxugou, mas era muito comum, e ainda é de certa forma,
você tem assim, uma pessoa pura, escreve a reportagem e manda pra mim. Aí eu tenho um editor, que antes era uma camada de editores, agora geralmente é um editor só, um redator com um pouquinho mais de... Que é o seguinte, essa pessoa vai pensar em título, vai pensar em subtítulo e tal, entendeu? Então, assim, você foi criando essas camadas. Por quê? Porque não necessariamente a pessoa que foi atrás e achou uma história boa, não sei lá, ela é a pessoa que vai saber vender aquela história melhor pro mundo exterior. E aí você vai criando essas camadas de pessoas que sabem fazer a venda lá na ponta, entendeu? Lá na ponta, exatamente. ok? Mas não tem mais, Agora a mesma pessoa, ela procura a história, ela apura, ela faz a chamada de rede social, ela tira as fotos. Isso. Ela publica no site dela, ela faz um anúncio. Tipo, antes você tinha, mano, toda a estrutura de distribuição, a estrutura de distribuição não existe mais. O mesmo repórter que apura é responsável por fazer a notícia chegar nas pessoas. Antes você tinha um caminhão que levava o jornal pra banca. Exato. Tipo, é uma mudança de paradigma. Não era o jornalista que tinha que saber fazer isso. É uma mudança de paradigma muito grande. Tipo, isso impacta pra caralho. Pra mim, tem um lance que quando você cobra a plataforma desse tipo de discussão, o que a plataforma responde? Eu não tô fazendo nada, o meu algoritmo tá replicando o que as pessoas querem. O comportamento das pessoas. Isso. Só que aí entra na discussão, mano, que é a discussão fundamental sobre todas as coisas, que é livre mercado versus ingerência do Estado em vários setores, inclusive nesse caso do setor de informação, em paradigmas novos, que é o Estado, ele faz a ingerência da nossa segurança dentro do nosso carro. Você é obrigado a usar cinto de segurança quando você dirige. Uhum. Não, mas o carro é meu. Não, mas o ser humano não foi engendrado para usar cinto de segurança. Não foi. Mas o Estado paga pela parada. Tem consequências pro Estado, pra sociedade como um todo. Então o Estado vai lá e fala... Se vai usar carro, vai usar cinto de segurança. Então, tipo, a gente tem que entrar... Quais são as discussões possíveis que a gente tá muito distante de fazer como sociedade? É por isso que a coisa... que tá espiralando muito rápido, né? O lance é que as mudanças estão acontecendo muito rápido. E o Estado não tem nem condições de fazer essas... Estado, né? Como os governos não têm condições de fazer essas discussões. Não tem nem noção. Mas é tipo... Cabe ao Estado regular essas plataformas pra falar assim... Não... Você não vai fazer um algoritmo que só entrega para as pessoas o que elas querem ver. Porque o que elas querem ver não é necessariamente o que elas precisam ver. Isso faz com que elas fiquem radicalizadas lá na ponta. Porque elas vão pra porta de quartel. Você tá criando seitas. Isso pra sociedade é ruim. Isso gera consequências negativas pra sociedade como um todo. Assim como andar sem cinto. Você mata pessoas. Tipo, você se mata, você gera custo pro SUS. Tipo, são discussões semelhantes, são diferentes. Mas elas são discussões semelhantes de ingerência do Estado no sistema de informação, em como as pessoas dirigem. E essas são as discussões que, estruturalmente, precisam ser feitas. Mas a gente tá há anos-luz. Isso. E qualquer coisa é encarada como censura, né? É um assunto tabu, né? Não, eu não acho que, tipo, pra mim tem que debater. Eu não sei se o Estado então, mas é um assunto tabu. Talvez né? não deva, mas não tem ninguém nem falando. Você não pode, a gente não tá nem falando sobre isso. Você não pode começar a falar. A gente precisa restabelecer um mínimo de normalidade democrática pra gente conseguir discutir isso direito, né? Porque assim, o fato Mas mesmo os lugares que tem normalidade democrática estão passando por problemas semelhantes e não estão discutindo isso. Mas a gente vai discutir eventualmente, gente. Não tem esse papo. A gente tá vivendo... Não, mas a gente vai mas eventualmente a gente não tem muito tempo. Não tem muito tempo, do jeito que tá, né? Eu queria só trazer um ponto que vocês falaram dessa estrutura jornalística, mas é engraçado porque começa-se como um perfil feito por uma pessoa que vai crescendo, só que o próprio Choquei já tem, por exemplo, pelo que eu vi, o Rafael falando ou pra Piauí ou pra Folha, dizendo que já tem 8 pessoas trabalhando pra eles. Eles pretendem começar um site, porque eles querem, obviamente, também trabalhar links. Eles até colocaram, né, no Twitter, eles botam formato Choquei e no segundo tweet vem um... Linkzinho? Vem um linkzinho da matéria oficial. Além de começar um site, eles também foram agora pra Copa do Catar, tem gente lá cobrindo. Então, essa estrutura jornalística que a gente conhece, por mais que seja voltada para o entretenimento e tal, e para fofoca, ela acaba sendo também, entre aspas, engolindo esse formato independente de eu vou fazer o que eu quiser, né? De repente a coisa começa a ficar mais séria, né? Mas eles sabem ainda fazer o formato. Eles vão conseguir aplicar o formato, a apuração, melhor do que o jornal... Porque, de novo, vamos lembrar que eles são os nativos da plataforma. A Folha não é nativa da plataforma. Isso. Então, tipo, eles ainda vão ter a favor deles o fato de que eles vamos colocar num contexto que a gente faça... o Choquei se sofistique a ponto... E sofistique eu não quero dizer que não é sofisticado, tá? Mas eu quero dizer que se profissionalize num lugar de olhar pra ética jornalística assim como os veículos fazem. Mesmo assim, o Choquei ainda vai ter a favor dele o fato de que ele é nativo na plataforma e na linguagem.
A Folha não é nativa, o Estadão não é nativo, o Jornal não é nativo. Eles estão saindo do jornalismo feito para jornal e fazendo a migração. O Choquei vai sair desse informativo, jornalismo informativo meio rapidão feito em plataforma digital, para migrar, idealmente, né, eu espero, para um modelo que considere premissas éticas importantes para a informação como um todo. Eu ainda acho que o Choquei sai na frente. Posso falar assim, eles vão adotar parâmetros antigos de apuração. Eu acho que antigos não é uma palavra aqui com... Não, padrões tradicionais, uma palavra padrões... pra ser prejudicial. Vão ajudar padrão... vão adotar padrão tradicional de apuração, o que significa que as informações deles vão ficar mais confiáveis, mas não significa que eles vão escrever do jeito que os jornalões escrevem em rede social. Eles vão continuar tendo uma pegada de linguagem. Vão continuar sacando coisa algorítmica que o jornalão não saca. Que, tipo, se você fizer um tweet sem link, o tweet vai mais longe, então põe o link no segundo tweet. Do mesmo jeito que a gente sabia que em Facebook, quando você precisava colocar link, você colocava no comentário. Até o Facebook mudou o algoritmo e penalizar isso também. Enfim. Mas aí, de novo, assim, é que são discussões... É porque, assim, a gente tá falando aqui, tem distribuição, que é a plataforma. Aí a gente tem essas empresas, que são empresas, aí elas tem site. Então, assim, e aí elas têm toda uma necessidade de modelo de negócio para ela continuar existindo, de dirigir você para algum lugar. Então, assim, eu acho que vai ser interessante ver o que o Choquei vai fazer e tal, e se fizer site, como é que vai ser. Mas, assim, tem uma coisa engraçada às vezes que é assim... O capitalismo vai te jogando nessas situações meio bizarras, né? Eu preciso crescer e aí eu preciso dar um próximo passo e eu preciso fazer uma série de coisas e tal, e eu preciso ficar grande. E aí daqui a pouco eu tô com todos os problemas que eu não tinha inicialmente e eu tô me ferrando e tal, não sei o quê. Enfim, é uma questão que eles vão ter que enfrentar. Eu acho mais louco, por isso que eu falo que é o Jurassic Park, né? Que o mundo digital, ele tem uma característica muito maneira, porque assim, os ciclos passam, as eras mesozoicas e cenozoicas, não sei o que lá, passam, e aí vão ficando aquelas camadas de dinossauros digitais, né? E aí assim, cara, lembra, 10 anos atrás, o BuzzFeed era a coisa mais... Nossa, eles eram muito espertos. Era o futuro da internet, porque não tinha publicidade no BuzzFeed, não tinha banner, né? A gente tava discutindo que o banner era um lixo, o BuzzFeed não tinha banner. E aí, você existe, faz assim, faz assado. Em uma década, o modelo caduca, a empresa está toda encalacrada, não sabe direito o que fazer, fecharam, abriram os escritórios, fecharam o escritório por tudo quanto era canto, não sei o que. A Vice, nossa, sabia fazer tudo. O futuro do jornalismo e da linguagem. O BuzzFeed, o jeito que você falou, parece que o BuzzFeed era genial porque ele não tinha banner, e não é isso. É assim, vocês querem que eu elabore mais? Mas assim, eu acho o seguinte, que o que importa é que os modelos mudam. Eu quero dar a entender pras pessoas que o BuzzFeed era genial porque ele não tinha banner, porque não é o caso. O BuzzFeed era genial porque ele sabia fazer uma coisa num formato que fazia sentido na época. Só que ele não conseguiu um modelo de negócio pra sustentar, mesmo com banner depois. O modelo de negócio, eles tinham durante um momento, inclusive quando eles tinham dinheiro de investidor segurando as pontas. Eles não conseguiram sustentar esse modelo de negócio. Assim, é que essa discussão é um pouco longa, assim. Mas assim, o meu ponto pra vocês é assim, esses modelos... Como a plataforma, ela hoje em dia ela é muito importante, né? A gente tem canais de distribuição muito importantes, que são as redes sociais, seja lá o que for. Assim, não é por acaso que as empresas de comunicação brigaram desesperadamente contra essas plataformas. Porque o que acontece é o seguinte, enquanto as plataformas vão dando as regras o tempo todo, eu não sei qual é a próxima rodada. Eu não consigo nunca ter nenhum controle sobre a próxima rodada. E aí, a Terra gira, e é claro que a Terra vai girar. É claro que eu preciso me adaptar. Não é à toa que empresas como o New York Times, o Wall Street Journal e não sei o que lá, existem há décadas e décadas, tem empresas com mais de 100 anos e tal, não sei o quê. Porque essas empresas souberam, de alguma maneira, se adaptar, né? De novo, 10 anos atrás, a discussão era se o New York Times ia quebrar em 3 meses ou 2 meses ou não. Então, assim, tipo, o fato é que essas empresas, elas ficam desesperadamente tentando achar formas de criar um mínimo de estabilidade, porque quando você vira empresa, você precisa dessa estabilidade. Você não vai ter a velocidade que você precisa ter para a próxima rodada.
Entendeu? Então, assim, o que você cria hoje, que é uma boa ideia, ou que faz a diferença, ou que te dá uma vantagem, essa coisa não necessariamente é o que vai conseguir, é o que vai te manter na frente na próxima rodada, entendeu? Então, assim... Eu acho que eu entendo que é esse ponto de que você falou, aquilo que te fez ter sucesso, né? Essa leveza, né? Essa dinâmica, essa flexibilidade que você acaba... Nesse momento agora, é a leveza do Choquei. O BuzzFeed não era leve. O BuzzFeed não era leve 10 anos atrás. Não era essa jogada. A gente tá falando de leveza de custo operacional? Isso, de leveza de custo operacional, de estrutura. Entendi, você tem uma coisa que é uma pessoa, duas pessoas fazendo aqui, de repente isso que o Ale falou, né? O capitalismo exige que você cresça, seja mais, contrate, faça mais e mais e mais, aí você vai crescendo como uma empresa, contratando gente, adicionando estruturas, e é aquilo que te tornou um sucesso acaba virando um problema que antes você não tinha, que é uma coisa que todo mundo acaba perseguindo, né? É isso que o Ale falou, o capitalismo te empurra. Mas uma coisa que eu achei curiosa, que é verdade, né? Você pensando em BuzzFeed, em Vice, em outras coisas que vieram, que sempre foram insensadas, como, esse agora é o futuro da linguagem, o futuro da notícia, falar assim, todo mundo vai ter que fazer igual. Teve uma época que todo mundo queria copiar o estilo do BuzzFeed, né? Fazer, a lista era o grande lance, e de repente você vê... Não, e aí cometia, assim, de novo, a Ana levantou esse ponto importante, assim, e aí cometia esse erro de achar que o BuzzFeed era uma coisa, era uma sacada, era uma ideia. E o BuzzFeed não era isso. O BuzzFeed era um monte de coisas que eles estavam fazendo muito bem. Mas o ponto é, aí quem copia sempre copia mal. Mas o meu ponto, de novo, essas empresas, elas acham uma grande sacada. E eu acho isso incrível. E a gente tem que aprender com esses caras sempre. Só que o louco da história... É assim, no fim das contas, você cria um negócio para uma temporada, você cria um negócio para um estilo de vida, você cria um negócio para durar, seja lá o que for. Todas essas opções, enfim, estão no radar de quem tá criando lá. O cara que criou o Choquei teve lá as razões dele, né? E aí ele agora tem os novos desafios. Mas, de novo, né? O Choquei é parte de um sistema. Enfim, Choquei é o assunto da Folha, porque tá, enfim... É o assunto do momento, tal. Mas ele é parte de um ecossistema, de uma série de achados de linguagem, de forma de trabalhar o ecossistema inteiro. E aí, assim, ele é só um dos players, digamos assim. Acho que é exato. E acho que pelo que eu entendi, vocês estão dizendo, eu concordo, não tem bala de prata. Não tem... o Choquei tem uma fórmula mágica que só o Choquei tem. Perfeito, exato. Não tem isso. O Choquei sabe fazer várias coisas bem, coisas que tem a ver com formato, com linguagem, com adequação à plataforma. Pegou uma manha de várias dessas coisas, desenvolveu ali uma linguagem, desenvolveu uma audiência grande, se destacou entre os vários players que fazem isso também. Talvez faça algumas dessas coisas um pouco melhor que esses players, mas assim, acho que o que a gente deve estar querendo falar é que o Choquei hoje tem esse repertório de coisas que fazem o Choquei ser essa plataforma desse tamanho e blá blá blá. As plataformas mudam o algoritmo, o contexto muda, os padrões de consumo de conteúdo mudam. As pessoas depois querem ver mais vídeo, não querem mais ler texto. A plataforma de vídeo monetiza mais, ganha mais dinheiro, você tem que migrar pra vídeo. Isso significa que os players mudam ou se adaptam, que é o que o Ale falou, basicamente. Tipo, não é que o Choquei, ele descobriu a fórmula, como a gente falou, como pra nenhum veículo. Não é que o BuzzFeed, não é que a Vice, nenhum descobriu. E, tipo, acho que modelo de negócio de jornalismo e modelo de produção de conteúdo nunca é sobre bala de prata e, tipo, isso é a nossa... galinha dos ovos de ouro. Tipo, você tem que observar esses movimentos, ser rápido, sim, né, como veículo. Ser rápido em incorporar eles, né, como eles funcionam pro teu veículo. Mas, tipo, eu acho que durante muito tempo, a grande imprensa, e aí, eu falava grande imprensa, mas as marcas de veículos na grande imprensa atuaram assim, é isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa fazer, vai resolver o problema. E não é agora. É tipo, na verdade, você precisa ter o olhar pra reconhecer essas paradas antes e ser nativo também. Mas amanhã vai ter outra. Você precisa ter olhar pra conseguir fazer isso sistematicamente igual um Choquei da vida. Porque vai ter umas toda semana, tá ligado? Lembra quando principalmente lá nos Estados Unidos, né, que estava mais arrumado. Lembra quando várias empresas pivotaram para o vídeo? Isso, exatamente, era a regra. Morreu 40%, 60% dessas empresas que pivotaram totalmente para o vídeo. 6 meses depois, estava tudo demitindo todo mundo, desmontando, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque foram atrás de alguma coisa da modinha rápida, sim, enfim, mas de novo, acontece, a cada geração acontece, um monte de gente embarca, enfim, lê errado
embarca numa saída que ela é, enfim, circunstancial e não tem uma visão, enfim, de o que eu tô fazendo aqui de verdade. É bem legal esse bagulho que você falou do vídeo pelo seguinte, a ideia de pivotar é você desviar teu modelo, né? Pra quem não sabe, que tá ouvindo, é tipo, pivotar é quando você tá indo por um caminho, você desvia do caminho e vai pro outro. Então quando você fala assim, vai pivotar pra vídeo, não vamos fazer mais texto e vamos focar em vídeo. Só que qual é o problema disso? A gente tá vendo o Choquei, uma marca nova, que construiu relevante fazendo notícia que não é de vídeo. Isso. Fazendo notícia textinho. em formato estático no Instagram e textinho sem imagem no Twitter. Quem diria isso? Nem GIF então eles usam. Mas então o texto está voltando? Não, mas também não acabou. A questão é que existem jeitos de fazer as coisas que funcionam e jeitos que não funcionam. Tipo, a gente tem um contexto no Brasil, por exemplo, que a maioria das pessoas tem plano de celular pré-pago. E nesse plano de celular pré-pago, a internet é mais lenta. E além de ser mais lenta, é aqueles planos restritos. Tipo, você só tem Instagram, WhatsApp e sei lá o que. Ilimitado. Aí a pessoa vai entrar no Instagram, e ela vai entrar no Instagram muitas vezes no transporte público. Tipo, quando ela tá indo pro trampo, esperando no trânsito. Ou até, tipo, acompanhada. Todos esses fatores limitam que vídeo seja um formato de consumo alto. Mas então o vídeo não performa no Instagram? Não é isso. Esse canal entendeu que pro padrão de consumo dele e do público dele, vídeo performava melhor. Vídeo talvez não fosse. Ele falou assim, mano, vídeo, eu consigo fazer um estático aqui que vai performar melhor pro meu público em notícia. O velho não existe a receita, eu prefiro não... É isso, gente, varia pra público. Tipo, quando a gente pensa em estratégia, isso eu falo direto pra minha equipe na Quid, é um bagulho pra gente lembrar assim. Tipo, as respostas de comunicação, elas estão em 2 lugares. Elas estão em onde você quer chegar e com qual público você quer falar. E, tipo, aprofundar as características desse público. E cada desafio desses, cada combinação dessa vai render soluções diferentes. Tipo, não tem a mesma resposta. Não é sempre vídeo, não é sempre texto, não é sempre tira o link, não é sempre põe o link. Tem alguns aprendizados algorítmicos, mas muita coisa varia dependendo do teu público, da tua plataforma, tipo... E o Choquei encontrou um jeito de fazer o trabalho que eles fazem, o que eles querem fazer pra um público que se mostrou muito massivo. Ótimo. Mas é isso. Muito bem. Pra gente encerrar aqui a conversa, o nosso momento Saiba Mais, 3 indicações pra gente fechar aqui esse bate-papo. Como sempre, uma primeira dica aqui é um Braincast, o Braincast 370, cujo título foi O Mercado da Fofoca. Ou seja, a gente já estava cantando essa bola ali há algum tempo, né? Foi em 2020 que a gente gravou esse programa. A gente falou bastante ali de como separar aí o joio do trigo da informação pública, ou do que é mero caça-clique. Tem muitos problemas que a gente mapeou ali naquele programa que, de verdade, se tornaram uma realidade bem maior nos dias de hoje, assim. Então, acho que dá pra gente começar a entender um pouco de como essas páginas e esses perfis conseguiram explodir engajamento na internet por esse episódio do Braincast, tá? O Braincast 370. Em segundo, tem a matéria que a gente cansou de citar aqui, que é essa da Folha de São Paulo, que acabou de sair, que fala um pouco do surgimento e ascensão da Choquei. Inclusive, o perfil do Choquei publicou te fazendo piada com essa matéria, fazendo a piadinha do Galvão, alô Tino, né? Sentiu, dizendo que a Folha sentiu ao fazer essa matéria. Vamos colocar o link no post para você ler. E por último, tem uma reportagem do UOL, que é Meme do Meme, o que a Gretchen tem a ver com a Choquei, né? Então, uma piada que, de novo, como a gente já viu muitas vezes acontecer na internet, repetida a exaustão, né? Acabou se tornando aí mais um fenômeno, né? E de como eles conseguiram botar a Gretchen em todo lugar, virou quase mascote, né? Virou mascote dos perfis do Choquei, tanto no Instagram quanto no Twitter. Então vamos botar o link para você também se aprofundar e ler essa matéria aí do UOL, Meme do Meme, tá bom? Como ouvinte do Braincast, você já deve ter percebido, né? Aqui no B9 a gente adora uma conversa. Mais do que uma paixão, elas viraram o nosso negócio. O B9 já produziu milhares de episódios que contam histórias, expandem horizontes e criam conexões autênticas com a audiência. Através de conteúdos originais em podcast e projetos multiplataformas, o B9 também coloca marcas e empresas nessas rodas de conversa, buscando diferentes pontos de vista e com ideias que nos tiram do raso. Quer um exemplo? Muita gente que ouve podcasts
sempre fala da proximidade que sente com os seus apresentadores e apresentadoras favoritas, né? E essa intimidade toda tem levado as pessoas a consumir os videocasts, que são as versões em vídeo dos nossos shows. E em parceria com o Itaú, o B9 mergulhou de cabeça nessa área. Pois é, agora você pode assistir ao Itcast, que é o videocast do It, do Itaú, que descomplica finanças com pessoas reais, como eu e você. A produção do B9 você pode assistir no canal Faz um It no YouTube. Dá só uma ouvidinha nos papos que a Erika Imenes comanda no Itcast. Eu sou a Erika Imenes, especialista de conteúdo do It Itaú, e hoje a gente vai ter um papo incrível sobre mão fechada versus mão aberta, os dois clubes financeiros. Quando você começa um relacionamento, você casa, todo mundo vai ter uma opinião sobre vida financeira. Exato. E todo mundo acha que você tem que seguir o que eles seguem. Ela só tá replicando Porque o que alguém foi também falado, falou pra ela. o que foi falado. Então, acho que a primeira dica que eu te daria é: busque alternativas. Vai entender o que funciona pra vocês. Ah, e vale lembrar, o Itcast também conta com recursos de acessibilidade com todos os episódios legendados em português. Para conhecer tudo que o B9 pode fazer pela sua marca, acesse o site b9.com.br/negócios. Se preferir, manda um e-mail para negócios@b9.com.br que a gente troca uma ideia. Conte com o B9 para transformar a sua marca em conteúdo e em conversas que saem do raso. Vamos qual é boa? Qual é a boa? Qual é a boa? Eu tenho duas coisas. Quais são as boas? Os primeiros, quais são? A pessoa começa a falar tudo no plural. O primeiro, qual é a boa, é a segunda temporada da série White Lotus. Puta merda. Puta merda. Só tenho isso a dizer. Só tenho a dizer puta merda. Tá fazendo jus à primeira? Como é que é? Fiquei meio preocupado com essa segunda temporada. Eu acho que está melhor. Ah, mesmo? Olha isso. Ah, eu estou gostando mais. Puta série. Que série foda. Série que te... Surpresa. Ah, puta, é muito foda, cara. Vários personagens em várias frentes. E aí tem as correlações entre os problemas que eles estão passando. E aí te faz questionar umas paradas que você nem queria estar questionando, só queria estar assistindo a série. Mas, puta, é bem escrita pra caralho. Se passa na Itália, é lindo. Meu italiano tá bravíssimo. Eu falo italiano, não sei se vocês tinham essa informação, agora vocês têm. Tamo. E a série tá me fazendo revisitar todos os anos de estudo. E, puta, é muito do caralho essa série, cara. Eu achei uma das melhores coisas que a HBO fez nos últimos anos. Assim, a HBO faz muitas coisas boas, mas é muito boa. Não vou mais falar nada de estrutura, tipo, assistam. Só assistam. Vão sem saber muito sobre a série. Outro qual é a boa é um qual é a boa atípico, mas é uma thread no Twitter. E não é uma thread elucidativa, não é uma thread que vai fazer você aprender nada. É só uma thread pra sentir raiva de gringo. Gente, como latino-americanos, não sei se vocês sabem, mas nós temos o direito estabelecido de sentir raiva de gringo por razão nenhuma. Então, quando dá razão, é melhor ainda. E aí, essa thread é uma thread... Na verdade, não é uma thread, desculpa. É um tweet, mas é uma thread porque as respostas fazem parte da história, nesse caso. Da Samantha Pearson. Quem é a Samantha Pearson? Samantha Pearson é uma inglesa... Ah, jornalista, né? Que é correspondente do Wall Street Journal no Brasil, que mora em São Paulo desde 2010. E a Samantha Pearson fez um tweet hoje, dizendo: a escola do meu filho aqui no Brasil tá mandando os alunos pra casa 2 horas antes de cada jogo do Brasil na Copa do Mundo, pra equipe do colégio, ela escreveu isso, pode poder assistir os jogos. Eu vou torcer pra que o time do Brasil seja eliminado rápido, né? O que ela quis dizer foi tipo, caralho, meu filho tá voltando pra casa, a criança tá em casa, tem que cuidar da criança, tá dando trabalho, vou torcer pro Brasil ser eliminado. Como no Twitter nada passa batido, nada passa sem ser problematizado, e eu normalmente sou contra essa problematização excessiva, mas não no caso de gringos. No caso de gringos, não, mas problematização com humor pode. Problematizar a zoeira pode. Aí pode ser. É que assim, tá... Aí o Guga Chakra entrou, o Guga Chakra deu um shade nela. Ixi. Tem vários memes Cállate Gringo. Os memes Cállate Gringo são os melhores. Tem vários memes Cállate Gringo. Aí as pessoas pesam, as pessoas são tipo, vão pra um lugar de ofender a moça. Porque as pessoas estão falando o seguinte pra moça: olha, não é pra equipe da escola assistir o jogo, é para as pessoas assistirem junto com as famílias delas, é um aspecto cultural
Pra além disso, a Copa tá sendo em novembro, não é por nossa culpa, é da FIFA. Normalmente seria em julho, as crianças já estariam em casa. Então você não tem que estar falando nem nada. Eu recomendo entrar pra ler e sentir feliz vendo o quê? Porque Vem no circo pegar a fogo. gente precisa alimentar um pouquinho a necessidade da... Eu fui pra Ouro Preto, agora meu irmão casou em Ouro Preto. Fui pra Ouro Preto, aí turistei em Ouro Preto. Turistando em Ouro Preto, tive mais um contato com histórias horríveis de exploração brutal e sistêmica do povo brasileiro e o roubo das riquezas do país. A maioria do ouro do Brasil foi pra Inglaterra. Inclusive, Samantha Pearson. Se a senhora está aí com a sua formação de alta qualidade, do emprego que tem, a estrutura, a qualidade de vida, a riqueza do seu país, foi toda tirada daqui. Por você? Não, mas foda-se. Eu quero ter raiva de você. Então aí você vem aqui e ainda reclama que as pessoas vão pra casa assistir jogo de futebol. Não, minha filha. No mínimo, você vai ganhar a coleção completa do álbum de figurinhas Karate Gringo. Tem uma série lá nos tweets de resposta. Tinha uma pessoa que responde assim... E tipo assim, claro que ela respondeu de jeito mais grosseiro, mas assim, cara, vocês têm... né, eles têm uma rainha, né? A rainha deles morreu e todo mundo respeitou, o momento em que eles passaram 3 semanas, tipo assim, chorando. parados. Ninguém falou assim... ninguém falou assim, que ridículo, vocês têm rei e rainha, então deixa porque o rei morreu em 2022. A dor dos ingleses lá, enfim, sabe? É ridículo. Enfim. É ridículo? É. Mereceu. Mas a gente não falou pra eles. Mas é a cultura a gente falou, deles, coitado, deixa o pessoal. Isso aí. Muito bem. Deixa os meninos sofrer. Aí a gente não pode nem ganhar 3... Quer dizer, passa 4 anos Isso. com o governo do arrombado. 4 anos. No auge do fascismo, quando a gente decide que vai assistir jogo de futebol, vem a gringa e vem falar que não pode porque ela não quer cuidar do filho dela. Eu quero fazer um disclaimer. 2. O primeiro disclaimer é que a Samantha declarou estar sofrendo ameaças e assédio pesado por causa desse tweet. O que é zoado, então não somos a favor disso, mas somos sim a favor de zoar gringo. Zoeira, brincadeira, piada. É uma reparação histórica, eu acho que é o mínimo. Por exemplo, tem o pessoal uma das pessoas da equipe lá da empresa, que trabalha na minha equipe, a Pri. A Pri é uma mulher negra que chama todos nós de branquelo. Ela fala, e os branquelos aí? E aí, tem gente que se ofenderia. Eu acho que isso é um preço muito pequeno pra mim como branca, que eu tenho que pagar pelo que a branquitude faz, tipo... Então, assim... A gringa aí, nesse caso, precisa entender que ela ser zoada é um preço bem baixo pra ela pagar pelo que, né, o gringo fez pro Brasil. Obviamente, ameaça, ataque, a porra toda, não contempla isso. Isso aí. Mas é o mínimo, né, gente? No mínimo de reparação histórica. Muito bem, ó. O Meu Qual é a Boa é um documentário que estreou na Netflix. Racionais das Ruas de São Paulo pro Mundo, dirigido pela bom pra cacete. Juliana Vicente, e que conta... Eu, assim, obviamente, ouvia Racionais, conhecia, mas eu nunca me aprofundei, nunca fui super fã, né? Inclusive, eu caí muito naquilo que eles fizeram durante bastante tempo, de não dar entrevista, de não aparecer. Eu sempre achei eles super misteriosos, né? A galera não fala, não aparece e tal. Então, o documentário é uma ótima oportunidade para pessoas, assim como eu, conhecer bem a história do Racionais, porque ele tem uma linguagem que é bastante tradicional e linear, e conta isso de uma maneira didática e acessível para um grande público, assim. Então, a diretora Juliana Vicente, ela vai passando, como eu falei, de forma cronológica, utilizando os discos, né, os álbuns dos Racionais, e sempre lembrando de como estava o Brasil naquele período, de como que eles surgiram, como era a periferia de São Paulo, de onde essa galera veio, né, que vivia ali uma onda de violência, né, perseguindo as pessoas, principalmente nas periferias, e acho que tem um ponto muito legal de que talvez eu até, de quem conhece pouco, gostaria que até o documentário se aprofundasse mais nesse impacto que eles tiveram, né, e nesse peso histórico e cultural que eles têm, né, para o Brasil, como não só como música, eles contando ali de como eles utilizam. Tem uma entrevista que eles estão dando antiga, alguém pergunta para ele sobre trabalho social, o cara pega o disco e fala assim, esse trabalho social é esse aqui, esse meu disco é o meu trabalho social. E tem cenas impressionantes da galera cantando as músicas de cor. Visualmente assim, impressionante também, né? Visualmente tem uma cena que eles estão na laje cantando, e aí começa só focando eles na laje, parece que são só os 4 ali, mais umas caixas de som que estão tocando numa casinha pequena, de repente a câmera vira, tem uma multidão de meninas e meninos, de adolescentes cantando a música, você fala, caraca, que cenas. Então o documentário também faz esse trabalho de resgatar muito material histórico e cenas raras que eles
eles tinham guardadas há muito tempo, né, de cenas inéditas. E eu acho legal que o documentário faz esse ponto de mostrar um lado pessoal deles, né? De como que como isso afetou a vida de cada um, como que eles se sentiram ao longo desse período de carreira e como eles foram mudando, né? Eles poderiam muito bem ter se entregado assim como a gente falou, né? O Choquei e outros veículos e outras coisas de sucesso se entregam ao capitalismo para fazer sempre mais e repetir e maior. Eles nunca ficaram remoendo as mesmas ideias e as mesmas coisas. Eles nunca tentaram copiar coisas que eles já fizeram antes porque fez sucesso, né? Eles sempre foram atrás daquilo que eles acreditavam fazer, inclusive parar e não fazer mais nada durante um tempo, né? Então, eu acho que não só respeitar, né, o trabalho deles, o que eles fizeram como música e como um movimento poderoso que transformou uma parte da juventude no Brasil, mas de respeitá-los como pessoas, como artistas, né? No sentido de tentar se manter verdadeiros aquilo que eles estavam fazendo. Então, acho que vale muito. Não é só para quem é fã de Racionais, não é só para quem é fã de rap que deveria assistir ao documentário, mas acho que todo mundo que se importa com a sociedade, com o Brasil, com cultura, eu acho que é um documentário que vale muito. Está na Netflix, Racionais das Ruas de São Paulo pro Mundo. Então é isso. Alemarão, finaliza aí. Bom, eu tenho 2 sugestões. Será que são só 2? Mas vamos lá. Uma sugestão, primeiro, é o seguinte. Eu meio que caí, meio de paraquedas, estava vendo uma outra coisa e tal. E aí dei de cara com essa série que se chama Vida de Casal, né? Que no título original é Mammals, que é mamíferos e tal. E ela é assim, eu não acho que ela é uma série nota 10, é uma série nota 7, mas ao mesmo tempo, porque tem série de coisas que me incomodam ali na discussão, mas assim, o fato ela é uma série que tem uma pegada em alguns momentos que me lembra de bons momentos do Woody Allen, na maneira como mostra algumas relações do casal e tal, porque é um casal em crise, tá? Essencialmente vai ser a história de um casal em crise. Então, assim, não é que eu acho a série fora de tudo e tal. Essa é uma série nota 7 em algumas coisas, mas ela tem essa característica de resgatar bons momentos daquelas séries sobre casais, sobre relacionamentos em crise, com algumas sacadas interessantes. Mas a grande sacada dessa série é a seguinte: ela tem 6 episódios curtos, em torno de meia hora, e ela fez uma coisa que eu gosto, que tem acontecido muito nos últimos anos, que é assim, usar os truques das séries high concept, né? Numa série que é essencialmente sobre um casal em crise. Então, todo final de episódio tem uma virada, um gancho, e você fala, caraca, eu tenho que ver o próximo episódio. Como é que você faz isso numa série sobre um casal em crise? É que é a parte mais legal, entendeu? Então, o que eu mais gostei foi isso. Tipo, você vê o primeiro episódio, é um casal indo passar um fim de semana, a mulher tá grávida, aí ela tem uma emergência médica e eles vão dar. Isso é o início. E você, cara, quando acaba o episódio, fala, não. Aí, beleza. Aí, o episódio seguinte começa. Quando acaba aquele episódio, eles têm uma nova virada. E uma nova virada. E uma nova virada. Então, eles transformaram uma série sobre casal numa série cheia de pequenos enigmas e pequenas viradas e pequenas reviravoltas e tal. Isso eu achei o mais legal dessa série. Essencialmente é isso. Então, assistam, que é rápido de assistir. Não vai ser um momento irrecuperável da sua vida. E quando você notar, acabou a série, porque ela é rapidinha e tal. E é interessante, e outra coisa um pouco inesperada, porque assim, é com o James Corden, que tem gente que ama e tem gente que odeia, que é aquele cara que faz um Late Show lá nos Estados Unidos, mas que é o cara que fez aquele programinha do karaokê, aquele quadro do karaokê que tem no YouTube, volta e meia, aparece ele com a Madonna, com a Adele, com um monte de gente legal cantando no carro, né? Então tem vários momentos bacanas, mas assim, aqui ele volta à origem dele, né? Porque ele é um ator de teatro, ganhou Tony, ele sabe cantar, aquela coisa toda e tal. E aqui ele tá fazendo um papel dramático, um personagem meio chatinho grande parte do tempo, mas é pelo menos interessante. Enfim, essa é a dica número 1. A dica número 2 é totalmente diferente, que é o seguinte, é um reality show, você sabe que eu adoro reality show, né? E é um reality show de competição entre mixologistas. Pô, eita, cara, adorei.
Chama Drink Masters, tá no Netflix. E assim, é um monte de gente que faz aqueles drinks espaciais com 1000 sabores e misturas e destilados e vinho, uísque e cerveja, qualquer coisa. Eles fazem drinks muito loucos com 1000 misturas e tal, e eles têm sempre um desafio e é um Masterchef do drink, né? É basicamente isso. Só que eu adoro... sempre adorei drink. Então, assim, é totalmente superficial e divertido. As pessoas fazendo drinks bacanas e falando assim, nossa, que legal, parece essa combinação aqui é legal. Que é uma das graças de programa de comida, né? Isso, completamente. É pra... Drink Masters. Olha isso, gente. Você vai terminar bêbado no negócio. A última dica, Merigo, terceira dica é o seguinte, também é polêmica, mas eu achei muito interessante, que é um documentário que está na Globoplay, importante, e se chama Escola Base. Um repórter enfrenta o passado, tá? Que é o seguinte, o Valmir Salaro, que é um repórter que a gente já viu na televisão várias vezes e tal, ele foi o cara que estourou a história da Escola Base. É uma escola onde rolou várias denúncias de que havia, assim, crianças sendo tratadas por professores, não sei o quê. Essas denúncias não se comprovaram depois, virou uma grande, sabe, uma história horrorosa, destruiu a vida dos donos da escola. Foi uma coisa assim terrível. Assim, Escola Base é um caso que se estuda em boas faculdades no Brasil de tudo que não é pra ser feito, né? Então eu acho assim, é mega interessante você pensar que é um documentário em que o cara que fez a história e que isso marca a vida dele, ele volta a história pra recontar e pra tentar acertar as contas, se é que isso é possível, com o grande erro, talvez seja um dos grandes erros da carreira dele, uma das coisas que ele deve sempre dormir mal com isso. Então assim, é muito, muito interessante, mesmo, enfim, é polêmico e tal, mas é muito interessante, vale a pena ser visto, ainda mais depois de tudo que a gente discutiu aqui hoje. Muito bem, então é isso, gente. O Braincast de hoje fica por aqui, tá? Lembre-se, siga @BraincastPod nas redes sociais. Se quiser mandar e-mail pra gente, é braincast@b9.com.br. Obrigado, Maron. Falou. Beijo pra todos. você. Tchau, Valeu, pessoal, Ana. muito obrigada. Tchau. Até a próxima.